A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Posso orar por você? Amém? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, entrando na tua santa, gloriosa presença. Quero, Senhor, nesse momento, Senhor, te apresentar, Senhor, cada vida aonde vai estar chegando esse vídeo, que vai estar assistindo. Quero te apresentar cada pessoa, cada lar, cada vida, cada família. Que essas pessoas venham a ser impactadas, Senhor, pela manifestação, Senhor, do teu poder. Pai, que o Senhor venha entrar, Senhor, com providência dentro da causa, dentro das necessidades, Senhor, de cada um, de acordo com o que cada um, Senhor, precisa. O Senhor venha entrar e manifestar o teu poder sobre cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, joga por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tem tentado, Senhor, se levantar contra a vida dessa pessoa, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, todo gigante, todo espinho, toda pedra de tropeço que se levanta, que se coloca no caminho dessa pessoa, que venha cair por terra, que venha ser arrancado. Limpa, Senhor, os caminhos dessa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela venha passar, Senhor, caminhar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo e chegar aonde ela tem que chegar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O que eu venho falar hoje, nessa tarde, eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu quero trazer hoje uma palavra. Na verdade, eu vou contar uma experiência real que eu tive. Uma experiência muito séria que eu tive com Deus. Assim, quando eu estava, ali começando na minha caminhada, que Deus começou a se manifestar na minha vida, com os dons espirituais, que Deus começou a trazer revelação para mim em sonho. Hoje eu quero falar sobre sonho para você. Sobre sonho. O quão real é quando Deus te usa em sonho, que Deus traz revelação em sonho para você. Não ignore os sinais nos seus sonhos. Deus me usa muito em sonhos, entendeu? Então eu procuro estar bem atenta quando Deus me mostra algo em sonho. E eu vou começar aqui, vou ler aqui para vocês em Números 12, 6. Números 12, 6 foi quando Miriam e Arão começaram a se levantar, contra Moisés. E Miriam começou, a levantar falso testemunho da vida do próprio irmão. Aquilo ali era uma inveja, uma inveja disfarçada, porque Deus usava Moisés, E o Senhor, quando chamou eles, aí Deus falou, que está em Números 12, 6. O Senhor falou assim, e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Isso é só um dos versículos que Deus fala sobre revelação em sonho, quando Ele quer falar com o profeta, quando Ele quer falar para alguém, quando Ele quer despertar
alguém, né, que ele dá ou visão, que tem pessoas que têm visão aberta e tem pessoas que já têm visão em sonhos, né? E o que eu quero falar foi uma experiência que eu tive. Eu quero contar uma experiência minha, que não aconteceu com ninguém. Eu tenho muitas experiências que Deus já me deu mesmo, em sonho, que logo depois assim, quando Deus me dá, logo depois acaba acontecendo. E às vezes eu fico às vezes muito temerosa, fico muito assustada com essas coisas, mas a gente vê assim o cuidado de Deus. Como que Deus tem cuidado com a gente. E isso é muito sério. Né? Você vê Números 12, em Mateus 1, 20 e 24 também fala do sonho que Deus falou com José em sonho a respeito, né, de Maria, quando Maria estava grávida de Jesus, que ali ele estava dando uma direção para José e para José não abandonar Maria. E assim a gente tem muitos versículos dentro da Bíblia, como Atos 2, 17, que fala: vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Então a gente tem inúmeros capítulo, versículo dentro, né, da Bíblia que fala sobre a revelação em sonho. Então vamos lá, vou contar a minha história, a minha experiência que eu tive em sonho que Deus me deu. É muito forte mesmo. Tomara que esse vídeo ele venha assim entregue, né, assim direitinho, porque foi uma experiência assim muito forte que eu tive com Deus. E no sonho, eu tive um sonho, eu estava dormindo e de repente eu acordava. E eu saía do meu quarto, vinha até a minha sala. Olha, gente, aquela sala era uma sala de oração mesmo, porque eu ia pelas madrugadas, durante o dia, colocava meus filhos para a escola e ali a oportunidade que eu tinha, eu estava ali orando, clamando ao Senhor naquela sala, orava mesmo. Aí eu chegava na minha sala. De repente, quando eu chegava assim, na minha sala, entrava um cachorro na minha sala. E eu olhava para aquele cachorro, falava assim: Satanás, não adianta porque eu já te vi. Não adianta você tentar me enganar. Porque ele tentou entrar, né, em forma de um cachorro e de repente ele ia se transformando em um homem. Ele via que eu tinha enxergado ele. Falei: não adianta me enganar porque eu já te vi. Ele tentando entrar dentro da minha casa, né? E ali ele ia levantando assim, ó, ia se transformando em um homem. Só que assim, na nossa visão, a gente fala um homem, mas era só aquela sombra preta. Só aquela sombra preta, mas aquela sombra de um homem. E nisso, eu falava assim: você vai sair daqui agora, porque na minha casa você não tem lugar, aqui eu não te aceito. E expulsava ele. Aí ele saía assim com raiva. Assim. Aí eu via ele assim através das paredes, olha só, hein? Eu via ele assim passar por trás da minha casa, assim por trás da minha casa, eu via ele através das paredes. E ele entrava do lado, na casa da minha vizinha. Uma vizinha que eu tinha que era crente, missionária. E ele entrava dentro da casa dela. Gente, isso é muito sério, muito forte. Ele entrou. Aí, naquela mesma semana, aí eu comecei a orar, né? Comecei a orar, acordei, orei, entreguei ao Senhor, né, aquele sonho, comecei a orar, repreendendo. Eu falei assim: mas eu botei ele para correr. Na minha casa ele não ficou não. Eu falei assim:
E falei assim, Senhor, ainda falei com Deus, falei assim, Senhor, entrou dentro da casa da missionária tal. Eu sei que ela também é mulher de Deus e agora o motivo dele ter entrado e ficado, eu não sei. Tá, orei, repreendi, aí como sempre, né, de estar ali orando minha casa, quintal, tudo. Gente, olha só que forte. Naquela semana, o filho daquela mulher amanheceu o dia, o filho daquela mulher estava dentro do carro dele, em frente à casa da mãe, e o rapaz morreu de overdose. O rapaz morreu de overdose, teve uma overdose dentro do carro e faleceu. Aquilo já era um espírito da morte que queria entrar dentro da minha casa. Por quê? A pessoa com a qual eu vivia, que era meu companheiro naquele tempo, ele era viciado também. Ele também tinha vício. E o inimigo, ele queria ceifar a vida daquela pessoa. Só que eu estava em constante oração e ligada com Deus. Ele tentou entrar na minha casa para tirar a vida dele, mas como eu estava ligada com Deus, aquilo não aconteceu. Ele teve que sair, ele teve que bater em retirada. Aí eu fiquei me questionando sobre aquela situação com Deus. Fiquei perguntando para Deus, falei assim, Senhor, por que que aconteceu aquilo com fulana, com o filho dela? Por quê? Ela é uma mulher, né? Uma missionária que prega por aí, de círculo de oração. E eu sempre ficava perguntando a Deus por que aquilo tinha acontecido com ela. Por que que ela não vigiou? Por que que aquilo aconteceu? E, gente, se passaram 3 meses. Deus me trouxe a resposta dessa situação que aconteceu com ela, com o filho dela. Eu estava dormindo, porque eu era vizinha, né, dela. Eu estava dormindo quando o Senhor novamente falou assim para mim, acorda. E eu muitas vezes, eu acordava com ela cantando no quintal dela, hino da harpa, corinho de fogo, estava sempre lavando a louça dela ou a roupa dela no quintal dela, puxando água no poço e cantando hino da harpa, corinho de fogo. E o Senhor falou assim, levanta e olha pela janela. Aí eu escutei ela cantando e eu levantei, correndo da minha cama e fui olhar pela janela. Gente, quando eu olhei pela janela, que eu dei uma olhadinha assim, que eu olhei para o quintal dela e ela cantando, ela estava cantando corinho de fogo e socando o marido dela, batendo no marido dela. Então toda vez que ela ficava cantando, é porque ela estava, e ele falava, para, você fica aí levando uma vida toda errada, uma vida de mentira. Aí ela mandava ele calar a boca, aí ela cantava mais alto ainda os louvores, para ninguém ouvir ela batendo com panela, com tampa de panela no esposo dela, que hoje ela é até separada dele. Já era uma senhora, já é uma senhora ela e o esposo. E então, gente, Deus falou assim, agora você entende por que aconteceu aquilo com o filho dela? Porque não vigiou. Uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, mas quer levar uma vida de qualquer maneira. Quer levar uma vida de mentira.
quer andar nos seus próprios caminhos. Ah, dentro da igreja eu sou crente, mas cá na minha casa eu faço o que eu quero. Aí Deus falou assim, a sua pergunta que você vinha me perguntando, aí está a resposta, por que aconteceu com o filho dela, porque não vigiou, porque não estava ligada comigo. Porque se ela estivesse ligada comigo, não tinha acontecido o que aconteceu. Gente, Deus falou aquilo comigo, aquilo ali foi tão tremendo, porque eu já estava assim, aqueles meses já impactada com isso que tinha acontecido, né? Do livramento que Deus trouxe para minha casa. E eu ver, né, assim, aquela revelação que Deus me trouxe em sonho, tão forte e sério como aconteceu. E depois Deus me mostrou o motivo. Tantas pessoas que estão dentro da igreja, mas de crente que não, mas de crente, de cristão, crente não, crente qualquer um acredita em qualquer coisa. Mas agora cristão de verdade tá difícil. Porque as pessoas querem dizer que são cristão, carregando uma Bíblia, mas o que nós somos de verdade, o cristão que somos de verdade, não é dentro da igreja, é dentro da nossa casa. Quem sabe o que eu sou é os meus filhos, é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, é o marido. É como eu me mostro no meu dia a dia com as pessoas. Não é o que eu saio daqui para mostrar lá na igreja, né? Não, é o que eu sou no meu dia a dia com quem tem intimidade comigo. E eu tenho que ser uma pessoa só. Eu não tenho que ter duas caras, eu tenho que ser o que eu sou, mas em Cristo Jesus, lavada, remida, transformada. Se Cristo hoje vive em mim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser uma nova pessoa. Eu não posso agir da forma que eu agia antes, quando eu estava no mundo. Quando Deus nos pega do mundo, nos traz do mundo para a sua presença, Ele vai manifestar o poder dele em mim. Ele vai transformar o que era ruim em bom. Eu era muito assim autoritária, mas autoritária que eu era, meu autoritarismo era com o meu companheiro. Eu era autoritária com ele. E Deus foi trabalhando, transformou o autoritarismo em autoridade espiritual. Para expulsar o mal, para mandar o mal embora. Quando eu vejo que algo não é da parte de Deus, que eu já percebi que a atmosfera mudou, está diferente, eu já começo a orar porque tem coisa errada. O meu autoritarismo se transformou em autoridade espiritual. É assim que Deus faz na nossa vida. Então a gente não pode aceitar levar uma vida de qualquer maneira, porque senão eu estou perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Eu estou perdendo tempo. Entendeu? E eu não posso ficar perdendo tempo. Então, gente, é muito sério. Se Deus te dá sonho, você ore. Você acordou, você ore. Apresenta para Deus esses sonhos, porque esses sonhos são aviso, são sinais, são livramento que Deus está trazendo para você, está trazendo para sua família. Está trazendo para sua casa, está trazendo para um ente querido. São avisos, sinais. Não ignore os sinais em sonhos.
Não ignore. Leve a sério. Em nome de Jesus. E eu vou estar aqui trazendo, gente, mais experiências espirituais que o Senhor me deu. Eu vou estar trazendo aqui para vocês também, vou estar falando várias coisas que o Senhor já assim me deu, já trouxe assim para minha vida. E eu quero estar compartilhando com vocês. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus venha entrar com providência. Deus é o Deus que quebra o arco, corta a lança da sua vida, dos seus caminhos. Que Deus venha limpar os seus caminhos, venha jogar por terra todo espírito opressor, tudo aquilo que tem tentado te abalar emocionalmente. Deus venha colocar na medida certa o seu emocional. Que Deus venha tocar desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. E venha trazer refrigério, venha trazer alívio, venha trazer paz para a sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.